Olá! O Mundo Unifor tem como característica desenvolver práticas de formação em jornalismo e é produzido pela TV Unifor. Paula de Borba é médica, professora do curso de medicina da Unifor e é mestre em nutrição humana em saúde pública pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. E para falar de políticas públicas, saúde pública e saúde da família, Lorena Reis entrevista Paula de Borba. E é isso que você confere agora. No Mundo Unifor de hoje, vamos conversar com Paula Colares de Borba. Nossa convidada possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Nutrição Humana em Saúde Pública pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. Foi investigadora principal no Centro de Fortaleza, de Estudos para o Desenvolvimento da Vacina contra HPV, no período de 2000 até 2014. Foi coordenadora da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte durante o período de 2002 a 2007. É médica da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e, desde julho de 2008, é professora do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza. Tem experiência na área de pediatria, medicina de família e comunidade e pesquisa clínica, atuando principalmente na educação médica, saúde da família, formação em atenção primária à saúde e práticas na comunidade. Seja bem-vinda, professora Paula. O programa de hoje vai ser estilo perfil. Você vai me contar um pouco da sua vida e a minha primeira pergunta é: como começou essa paixão pela medicina? Um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Como começou a paixão pela medicina? Isso já vão 38 anos que eu me formei, né? Então, essa paixão já vai aí talvez uns 45, 50 anos de início, né? Eu lembro, ontem eu estava até falando para uns alunos que eu comecei a pensar em fazer medicina na época que saiu uma notícia na mídia grande sobre o primeiro transplante cardíaco que houve no mundo, né? Pelo Dr. Zerbini, na África do Sul. Eu lembro muito dessa notícia e aquilo me tocou muito e eu comecei a sonhar, né, de que eu podia fazer por uma pessoa, salvar uma vida, né? Eu pensava muito nas grandes academias, né? Eu me lembro que eu sonhava em ir para Coimbra, em Portugal, não sei porquê, talvez pelas histórias que a gente lê de lá. Então, assim, foi uma paixão muito antiga. Eu sempre tive muita vontade de fazer medicina. Eu acho que o interessante dessa trajetória é que eu me formei e eu fui uma boa aluna, sabe? Na faculdade eu estudava muito e tinha muitos sonhos, né? Como todo estudante de medicina. Só que também, na minha vida pessoal, houve um fato importante, que eu me apaixonei, né? Meu marido era uma pessoa muito simples, era um comerciante e tinha que ir para o interior, ia morar lá. Então, quando eu me formei, eu deixei de lado os meus sonhos de continuar, de fazer residência, essas coisas, e fui com ele. Primeiro nós fomos para o Cariri, passamos quase um ano lá. Depois viemos para Tabuleiro do Norte, que é um município muito pobre, numa região semiárida, né, no interior, no Vale do Jaguaribe. E lá nós ficamos 15 anos. Então, como eu tinha muita vontade de fazer pediatria, eu passei a atender só crianças e a me qualificar. Eu procurava estudar muito, participava muito de congressos, vinha fazer muito curso aqui em Fortaleza e fiquei esses 15 anos lá atuando como pediatra, né? Embora eu não tenha feito a residência em pediatria. E aí, quando foi em 93, o meu marido faleceu. E esse foi um outro marco importante, né? Porque eu achava até aquele momento que a minha vida ia continuar daquele jeito e ia ser para sempre, assim. Então ele faleceu, eu ainda fiquei lá mais uns 2 anos e voltei para Fortaleza por uma oportunidade. Eu assumi o cargo de secretária de saúde em Tabuleiro e aí vim fazer um curso aqui na Escola de Saúde Pública e nesse curso eu terminei me saindo bem no curso e fui convidada, como eu era funcionária do Estado, eu fui convidada para vir trabalhar na Escola de Saúde Pública, em 95. Então eu vim e fiquei na escola nesse primeiro ano, e aí, quando foi no ano seguinte, apareceu uma oportunidade de uma bolsa de estudos dentro de um programa que existia aqui no governo do Estado do Ceará, de combate à desnutrição materno-infantil no Estado. Então eu participei dessa seleção para ir fazer esse mestrado, passei e fui. Em 96, eu fui para a Inglaterra para fazer esse mestrado, que chama mestrado em Nutrição Humana em Saúde Pública. Então eu fiquei lá um bom tempo.
E assim, lá, como é que foi os seus estudos? Foi muito bom, sabe? Primeiro porque foi numa área que eu tinha uma vivência muito importante, porque eu trabalhei na atenção primária, na pediatria, lá em Tabuleiro, mas na verdade eu fazia, especificamente a gente trabalha, que eu não sei se o que você entende por isso, mas a gente trabalha na atenção primária à saúde, que hoje é o que o pessoal chama de PSF. Naquela época não tinha, né, o Programa de Saúde da Família. Mas o que eu fazia era basicamente o que uma parte dentro do PSF se faz, que é o cuidado da saúde das crianças, e eu tinha um envolvimento com as mães dessas crianças muito grande. Então, esse mestrado era em nutrição humana em saúde pública, que envolvia principalmente crianças e gestantes. Então, essa tinha sido a minha vivência, né, no interior todo. Então, tinha as dificuldades porque eu deixei meus filhos aqui, eu fui sozinha, então isso foi também, era um sacrifício muito maior que eu tinha, mas isso fez com que eu me dedicasse muito mais aos estudos e o tempo passou mais rápido. Teve uma experiência muito grande, muito boa que eu tive lá. Eu fui assistir uma aula com o Dr. David Morley. Dr. David Morley, para quem é pediatra, quem trabalha na área da saúde, sabe, ele foi um grande pediatra no mundo e foi a pessoa que idealizou e construiu o cartão da criança, né, que tem o gráficozinho de crescimento e desenvolvimento. Então, para quem estudava pediatria, ele era um símbolo, né, um ícone na pediatria. E eu assisti uma aula dele, depois da aula eu fui conversar com ele um pouquinho, porque ele falou muito de coisas parecidas com o que eu tinha feito lá em Tabuleiro. E aí eu fui dizer para ele da minha experiência no treino dos agentes comunitários de saúde, que começou aqui no Ceará em 87, e eu participei dessa capacitação dos agentes de saúde. E aí no dia seguinte eu recebi um e-mail dele, dizendo assim: eu gostaria de saber se você poderia dispensar um pouco do seu tempo vago para conversar comigo. Era uma coisa mais ou menos assim, né? E aquilo me emocionou muito, porque eu estava recebendo um convite para ir conversar com uma pessoa que tinha sido um ídolo na minha vida, né? Na minha vida profissional. E eu passei uma tarde inteira conversando com ele no Estudo da Criança, lá em Londres, e aquilo foi muito forte para mim, sabe? Foi quando eu comecei a sentir que aquele tempo que eu passei no interior, ele tinha sido muito significativo e muito importante para a minha vida profissional, ao contrário do que eu pensava, porque como eu não tinha seguido a carreira normal de todo mundo, de ir fazer uma residência, eu fiz minha residência na prática, né? Em vez de fazer em 2 anos, eu fiz em 15 anos, eu passei aquele tempo ali aprendendo e estudando, e acho que aquilo me deu, aquela tarde com o Dr. David Morley, foi para mim sabe assim, encheu minha bola, sabe assim, aquela coisa de dizer, é isso que eu quero mesmo, é isso que eu tenho que fazer na minha vida, que é estudar mais a atenção primária, me aprofundar mais nessa área e contribuir para o desenvolvimento da saúde da população. E trabalhando assim na saúde pública, você lembra de algum caso assim que lhe marcou muito? Alguma que você conseguiu resolver com sucesso? Eu tenho, não na saúde pública, porque se você considera a saúde pública como um todo, né? Eu tive algum caso específico? Um caso em Tabuleiro ainda, né? Mais ou menos 91, né? Faz tempo já. Uma moça estava grávida e teve um neném com 26 semanas de gestação, menos de 6 meses, né? No tempo que a gente costuma entender. E o bebê nasceu com 500 gramas, 500 e poucas gramas, e era lá em Tabuleiro. E a gente não tinha recurso nenhum, não tinha, tinha uma incubadora lá, mas eu tinha medo de usar, porque às vezes, as poucas vezes que eu tentei usar, os bebês tinham morrido. Então esse bebê a gente deixou fora da incubadora, nós fizemos um trabalho assim, muito intensivo, e esse menino teve 2 paradas cardíacas, a gente conseguiu reverter, e hoje ele é um rapaz, ele sobreviveu e teve sabe, isso para mim foi o meu marco de saúde, de sucesso, de êxito que eu tive, foi com esse menino. E um fato muito relevante da sua carreira foi o estudo para o desenvolvimento da vacina do HPV, né? Você pode me contar um pouco mais sobre isso? Posso. Também fez parte da minha estadia na Secretaria de Saúde do Estado. Né? Naquela época eu era coordenadora, como eu disse, do desenvolvimento da atenção à saúde, e um dia o doutor Anastácio me chamou e me deu a incumbência. Eu entendi assim, que era como se fosse uma incumbência, ele estava pedindo para eu fazer e eu tinha que fazer, né? De coordenar
um braço do estudo do desenvolvimento da vacina do HPV aqui no Ceará. Depois eu soube que isso tinha sido porque esse estudo ia se desenvolver nos Estados Unidos, Canadá e aqui no Brasil. E no Brasil ia ser nos centros Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Campinas, em São Paulo. E o FDA, que é um departamento americano, né, para o desenvolvimento de medicamentos e de alimentação, ele disse que aquela população não era representativa da população brasileira, porque estava no sul e sudeste, né, e precisava de um grupo, né, de um centro do estudo na região nordeste. E aí houve essa negociação com o governo do estado e o doutor Anastácio me chamou, né, eu soube depois que houve indicações, algumas pessoas que me conheciam já, né, sabiam que eu poderia ter esse perfil de conduzir isso. Eu não tinha noção do tamanho que ia ser essa pesquisa nessa época. Mas eu aceitei esse desafio e foi um estudo que durou mais de 10 anos. Né? A gente começou as primeiras, o recrutamento das primeiras mulheres se deu no ano 2000, novembro de 2000. Começamos a aplicar a vacina em 2001 e depois nós seguimos essas moças que receberam a vacina durante de 2001 até 2013, foi o último ano que a gente acompanhou. Então foram 12 anos de seguimento dessas moças e foi uma experiência muito boa. A vacina foi aprovada, né? E como é que foi voltar para o interior para ser coordenadora, né, coordenadora no curso de medicina da UFMJ? FMJ. Foi, e hoje é Estácio, né, de Sá. Foi também, vixe Maria, tem tanto desafio, né? Pois é, foi outro desafio que aconteceu também. Eu estava ainda lá na secretaria e tudo começou também quando eu voltei de Londres. Eu fiquei na Escola de Saúde Pública, trabalhava tanto, sabe? Eu estava sozinha, tinha 2 crianças para criar, né? Então eu trabalhava muito, vivia muito cansada. E aí quando eu vi uma notícia no jornal dizendo que que estavam precisando de profissionais de nível superior, com mestrado e tal, para ensinar num curso. Era um anúncio bem vago no jornal. Eu peguei, tinha um endereço. E aí eu peguei meu currículo e mandei para esse endereço. Não tinha menor, eu era, acho que meio maluca, porque eu não sabia nem o que era aquilo, mas eu mandei meu currículo. E aí passou um tempo, quando foi em 99, eu fui convidada pelo Dr. Carlyle Lavaux para ir numa reunião lá na FIC para discutir um programa de uma faculdade de medicina, né, que estavam querendo criar aqui no Ceará. E aí eu fui para essa reunião. Quando eu cheguei lá, que foi passar a frequência, uma das moças da secretária lá da FIC chegou e disse assim, mas você já é nossa professora. Eu disse, como que eu já sou professora? Ela disse, não, está aqui, nós temos seu currículo, você mandou. Então eu fui admitida sem nem eu saber, admitida entre aspas, né, porque ainda não estava oficializado. E então foi assim, o meu primeiro contato foi através desse encaminhamento de currículo, né? E aí a história era porque a faculdade não tinha sido aprovada no MEC, e eles estavam querendo fazer revisar o projeto político-pedagógico do curso para conseguir a aprovação, né, pelo MEC. E aí eu participei desse grupo, né, era um grupo grande de pessoas de notório saber daqui do estado. Fiquei lá 8 anos coordenando o curso. Né, o curso foi aprovado, reconhecido, e depois eu voltei para casa. E essa transição lá do interior para voltar para Fortaleza e tá dando aula hoje na Unifor? Aí quando eu voltei com muito medo, né? Porque eu só tinha, né, naquela época, digamos, o emprego do Estado, né? Então, embora meus filhos já tivessem, então, crescido e tudo, mas aí você fica naquela angústia de querer como é que eu vou, né, continuar a minha vida. E aí eu cheguei aqui, eu sabia já da Unifor, porque lá na FMJ, a primeira turma se formou em 2006, no ano que começou o curso de medicina aqui. E aí eu acompanhei, porque eu tinha grandes amigos aqui também, né, como o professor Alexandre Holanda, né, tinha a professora Olívia, o professor Henrique, que tinham sido meus colegas lá na Escola de Saúde Pública também. E aí eu soube, e logo que eu cheguei, que eu voltei em 2008, em maio mais ou menos de 2008, quando foi em junho, abriu um processo seletivo para cá, e eu não tive a menor dúvida de que eu ia me submeter a esse processo, e assim eu fiz, e passei, e estou aqui desde então. E como é que você pode descrever a sua relação com seus alunos? Eu adoro meus alunos. Eu tenho primeiro porque eu vejo os meus alunos, eu olho para eles e vejo o futuro, sabe assim? Eu acho que eles precisam ter uma boa formação,
sabe, para que eles possam também contribuir para mudar esse sistema de saúde, porque nós temos um bom sistema de saúde. São os profissionais de saúde como um todo, não estou falando só de médico, né, mas de uma maneira geral, gestores e profissionais de saúde não conseguem fazer as coisas funcionarem adequadamente. A gente tem ainda uma cultura muito forte daquela medicina especializada, fragmentada, né, que é aquela medicina que nós usamos, né, mas que não é a medicina que está posta no sistema de saúde brasileiro, que é uma medicina que tem que ter um território, que tem que ter uma população adstrita para cada equipe de saúde, a equipe tem que se responsabilizar pela saúde daquelas pessoas. Isso não acontece. A gente continua com a população utilizando os postos só para resolver problemas agudos, né? Não há ações preventivas bem implementadas, né, nessas equipes. Então, quando eu olho para os meus alunos, eu penso que eles um dia poderão fazer essa mudança. No começo era mais difícil, mas eu acho que hoje isso é possível. E como a gente tem um curso aqui que é muito centrado no aluno, o aluno tem, como é que a gente diz, tem uma participação ativa no seu aprendizado, né? Eu também acho que a gente fala muito que o aluno, o médico tem que ser humanizado, tem que tratar bem o seu paciente, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso com o aluno, porque a gente só dá o que a gente recebe. Então, um aluno que um professor é carrasco, né, e que não faz essa interação com ele, né, interação no dia a dia, isso não significa passar a mão na cabeça de aluno, não significa que eu vou dar uma nota boa mesmo sem ele ter aprendido, né, mas faz toda a diferença a forma de tratar as pessoas, né. Então, eu tenho um relacionamento muito bom com meus alunos, muito bom. Sabe? Primeiro porque eu acho que eu não tenho essa coisa de querer mostrar, né, uma superioridade, né? Eu acho que isso é fundamental, né, para a gente se sair igual. Hoje eu tenho certeza que tem muitos alunos que sabem muito mais do que eu, porque eles estão estudando, eles estão atualizados, né? Tem muita coisa, talvez hoje eu saiba muito mais da prática que eu vivi, né, da vivência que eu tive ao longo desses anos, somado a algum conhecimento que você vai adicionando, né? Mas eles têm muita coisa para me ensinar também. E eu acho que esse slogan da Unifor, ele é perfeito, sabe? Que é ensinando e aprendendo sempre. Eu acho que isso é absolutamente verdadeiro. E como é ter a filha como colega de profissão, né? E minha chefe, mais ainda, né? Hoje eu ensino numa estratégia que é no Laboratório de Habilidades, do primeiro semestre, e ela é a coordenadora do módulo, e eu sou professora do módulo. Adoro isso, sabe? Eu adoro, porque é muito boa, sabe? Porque E a gente sabe manter isso muito bem, sabe? Ela tem uma personalidade assim muito forte, sabe? Muito diferente da minha. Eu acho bacana isso, sabe? Porque ela é mandona, mas ela é uma mandona que ela manda com argumento, sabe? Assim, ela tem uma argumentação, ela não é boazinha, não passa, sabe, a mão na cabeça, mas eu me dou muito bem com ela. Sobre a sua viagem para o Japão, como foi essa ida até lá? Isso tu descobriu, né? Essa viagem foi também, eu conto para os meus alunos que eles nunca têm que perder as esperanças de fazer. A vida leva a gente de um jeito que a gente não consegue imaginar nem planejar com muita antecedência, né? Na época que eu estava na secretaria, eu estava lá num dia e a Tati, doutora Tati, que é Tati Andrade, ela é conhecida, hoje ela é coordenadora do Unicef aqui no Norte e Nordeste, né? Ceará, Rio Grande do Norte, ela tem um cargo. Ela tinha um convênio lá na Secretaria de Saúde com a JICA, que é uma instituição japonesa de apoio ao desenvolvimento internacional. E aí ela chegou na sala e ela disse assim, quem quer ir para o Japão? Assim, soltou a pergunta, eu digo, eu quero, também, sabe? Aí ela disse, tá bom, pois então tá aqui os papéis para se inscrever e tal. E eu fui inscrever o curso, era curso de promoção da saúde em áreas rurais. Tudo a ver comigo. Eu já tinha feito o mestrado. Aí eu vou. Aí são quantas vagas? Aí, uma vaga. Uma vaga para o Brasil. Veja só. Aí eu me inscrevi para fazer esse curso. Isso era em julho e a viagem era em setembro. E aí, 15 dias depois veio o resultado. Você passou, você vai fazer o curso de promoção da saúde em áreas rurais no Japão. Não teve nenhum outro candidato, eu fui a única. Né? Sério mesmo, ninguém acredita.
porque eu acho que ninguém se interessava naquela época, sabe, de fazer um curso de promoção da saúde em áreas rurais ainda mais, né? Então, como eu tinha vivenciado muito aquilo, né? E foi um curso de 2 meses de promoção da saúde, onde a gente lá foi um curso assim incrível, a gente viajou o Japão inteiro, né? Vendo desde da coleta de lixo, do processamento do lixo, de redes de esgoto, ao sistema de saúde, as unidades de saúde da família que lá tem também, como aqui, e foi também um aprendizado assim que até hoje eu consigo digerir aquelas pequenas coisas que eu aprendi lá para colocar dentro na prática e fazer significativo aquilo que a gente aprende hoje e a gente saber que isso pode acontecer de fato, né, como eu via acontecendo por lá. E com a carreira tão grande, quais são os planos futuramente? Me aposentar, né? Não, estou brincando. Estou brincando. Claro que todo mundo pretende se aposentar um dia, né? Mas eu gostaria eu ainda estou trabalhando na Secretaria de Saúde do Estado, só que eu estou lotada no Instituto de Prevenção do Câncer, eu ainda pretendo ficar lá pelo menos uns 3 ou 4 anos. E lá eu gosto muito do trabalho, porque é um trabalho também que tem muito a ver com a atenção primária, que é a prevenção do câncer do colo de útero e de mama. E a equipe que trabalha lá é muito boa e estou aqui na Unifor, né? Mas eu pretendo, eu gostaria, eu não sei se vai dar tempo de eu fazer isso, mas eu gostaria de, quando eu me aposentasse do Estado, se desse, eu gostaria de trabalhar numa equipe de saúde da família, né, para colocar, porque eu nunca trabalhei numa equipe de saúde da família. Hoje eu sou médica de família e comunidade, eu fiz a prova de título, passei, né, tenho esse título, mas eu nunca trabalhei, então eu tenho esse sonho de um dia poder trabalhar numa equipe de saúde da família, acompanhando uma área, para ver se é só um sonho que eu tenho, sabe, assim, que eu acho que é possível você fazer uma vigilância, você conhecer as pessoas para quem você está trabalhando, sabe, fazer uma busca ativa, trabalhar a prevenção, eu acho que isso é possível, mas eu não falo isso com muita convicção porque eu nunca tive essa experiência. Então é meu sonho de carreira esse. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Lorena. Obrigada a você. E o Mundo Unifor fica por aqui. Até a próxima.